Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube. Meus amados, chegou o momento de eu fazer mais uma denúncia. Mais uma denúncia do hino da harpa cristã, né? Que de cristão só tem o nome. Então hoje, meus amados, eu quero denunciar o hino de número 53. O título do hino é A Esperança da Igreja. A Esperança da Igreja. Esperança que se vê não é esperança. Esperança é aquele que não podemos apalpar, não vemos e nem podemos apalpar. Isso é esperança, né? Mas esperança que se vê não é esperança. Bem, esse é o título do hino. Mas antes eu quero compartilhar uma palavrinha com vocês. Hoje eu quero ser bem breve, né? Cheguei agora do trabalho, estou cansado. E hoje também não vai ter emoções, a emoção vai ser no celular mesmo, porque a minha caixa eletrônica, ela queimou, está em culto, ela não quer ligar, né? Ela liga, mas desliga automaticamente. Então precisa abrir ela para ver alguma coisa. Então vamos dar um raciocínio. Eu moro aqui em Francisco Morato, na cidade de Francisco Morato, em São Paulo. É uma cidade metropolitana, né? Como se diz, como se chama. Então daqui, para eu chegar no meu trabalho, lá em São Paulo, dá 40 quilômetros. Eu tenho condições de lá do meu trabalho, eu ver o que se passa aqui dentro da minha casa? A não ser, só tem um motivo, né? Se eu recorrer ao sistema, como é que chama? A tecnologia, né, da internet. Se eu instalar em cada vão que eu tiver aqui, eu instalar uma câmera. Então, mesmo assim, eu não vou conseguir ver 100%, porque para mim ver o que está se passando aqui 100%, eu tenho que ficar ligado direto, olhando as câmeras. E eu não tenho tempo para isso, né? Eu vou trabalhar, então de vez em quando porque eu poderia ter um tempo de olhar. Então eu já não poderia saber o que está se passando aqui o tempo inteiro. Mesmo que eu tivesse aqui uma câmera em cada vão da minha casa. E fora disso, sem chance, eu saberei o que está acontecendo aqui quando eu saio para o trabalho. Porque eu não estou aqui, né? Então, se eu não estou aqui, não posso saber. E é isso, meus amados, que eu chamo a atenção para vocês. Como que os crentes, vivendo na lei, porque se dá dízimo, está na lei, se prega batismo nas águas, está na lei, porque tudo isso era das águas, se prega jejum, estão na lei, porque isso era da lei, se prega monte, também está na lei, né? Tudo isso é da lei. E várias outras coisas também. Ceia que não existe. Ceia não existe. Infelizmente, o maior símbolo da igreja evangélica é a Santa Ceia, que não existe na Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Não existe. Existe Páscoa, porque ele diz que celebra a Páscoa, porque Jesus celebrou, mas Jesus não celebrou ceia, ele celebrou Páscoa. Então, o que mal é mal nas igrejas evangélicas, o que pode considerar é Páscoa. Mal é mal. Por que mal é mal? Porque na Páscoa tinha ervas amargas, tinha cordeiro, né? Um dos elementos que tem da Páscoa na ceia dos crentes é o vinho e o pão. Únicos. Mas cadê as ervas amargas? Não tem. Cadê o cordeiro? Não tem. Então, meus amados, cadê os pão asmo? Não tem. É o pão mesmo comum. Então, eles não celebram Páscoa, não celebram nada. Isso aí é engano puro. Engano puro e verdadeiro. Então, só por aí nós já vemos. Então, meus amigos, e por que os crentes não entendem da graça de Cristo? Sim, porque eles não estão nela.
Os crentes não vivem em graça de Cristo para entender. Para entender o que é graça de Cristo, tem que viver nela. Cristo só revela a graça para aqueles que vivem em graça. Não adianta você querer forçar a barra. Está na lei e querer entender a graça. Porque se isso acontecesse, Deus era mentiroso. Porque está escrito que quem participa do tabernáculo, que era da lei, né? Quem participa do tabernáculo, que começou na lei, e do tabernáculo foi para o templo, né? Então quem participa de tabernáculo, templo de pedra, está escrito. O próprio Deus falou, não pode participar da graça. Não pode participar. Então, meus amados, não tem chance. Não tem a mínima chance de quem viver na lei entender da graça. Ele pode ser professor, pode ter estudado professor, teologia, 50 anos. Mas se está na lei, não entende nada da graça. Deus não permite. É um fio cortado que tem. O fio que liga, que dá o entendimento da graça, está cortado. Então, qual é o fio que está emendado da quem vive dos crentes? É o fio da lei. Está emendado. Mas o fio da graça está cortado. Deus não permite que eles entendam. Quem participa, está escrito na Bíblia, se duvidar, só me pedir o versículo que eu passo para você. Quem participa do tabernáculo, ou seja, da lei, não pode participar da graça. Não pode. Isso é que está escrito, o próprio Deus falou. Então, se isso acontecesse, se os crentes vivessem na lei e entendessem a graça, Deus seria um mentiroso. Então, meus amados, sem chance. Vamos para o hino, que eu prometi ser rápido hoje, né? Bem, meus amados, eu vou tocar um pedacinho do hino, mas aqui no celular mesmo, enquanto eu arrumo uma caixa, sabe? A não ser que tenha alguém que queira me oferecer uma caixa de som com Bluetooth, tem que ser com Bluetooth, né? Mas vamos ver se dá para você entender. Isso é só um pedacinho, né? Então, esse é as emoções desse hino, né? É a parte instrumental desse hino. Porque toda música tem que ter emoções. E as emoções parte da parte instrumental. Eu não sou contra a parte instrumental. Eu sou contra a letra estar errada, né? Vamos ler comigo esse hino, né? Ler e examinar o que nós estamos lendo. E nós vamos achar os erros que tem aqui. Né? A esperança da igreja. Bem, aí vem o primeiro verso. Até que volte o Salvador. É para dar risada mesmo, né? Até que volte o Salvador. Então, os crentes só crêem naquilo que o pastor fala. O crente não crê em Deus. O crente não crê em Deus. Crente não crê no que está crente não crê no que está escrito. Porque lendo a própria Bíblia, se nós pegar a própria Bíblia, sem ir nos escritos de Israel, da lei, nos escritos da história de Israel, né? Porque a Bíblia é o epicentro de Israel. Então, se nós pegamos a Bíblia, só lendo a Bíblia, com o entendimento aberto, nós já descobrimos que Jesus voltou, né? Porque se ele não voltou, ele é mentiroso. Então só aí nós já descobrimos. Aí quando nós parte para os históricos de Israel, aí comprova a volta de Jesus. Então não tem como negar. Então aqui, ó, até que Jesus volte, pode rasgar e jogar fora no lixo.
A segunda frase, cercando a mesa do Senhor. Até aí a gente deixa passar, né? Esse cercando a mesa do Senhor, né? Que é o que eu prego nos domingos aqui, nas quarta-feiras amanhã temos, né? Amanhã tem pão a ser servido. Que eu prego para todos se sirvam, que o pão vai ser servido, a mesa está farta, a mesa está servida. Então, essa frase da cercando a mesa do Senhor, então quer dizer que todos cercam, sentem em volta da mesa para se alimentar. Então essa frase passa. A mesa do Senhor. A ceia vimos celebrar. Que ceia? Que ceia? Que ceia, teólogo? Que ceia? Se de Gênesis a Apocalipse não tem santa ceia que vocês pregam. Jesus não celebrou santa ceia. Jesus celebrou Páscoa. Então cadê a ceia? Você vê como é que o hino é mentiroso? E o povo, os crentes, canta dizendo que está louvando o Senhor. Acha que Deus vai receber uma letra dessa, né? A ceia que vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar. Pô, ele já morreu, já mataram ele na cruz. Ele vai morrer de novo. Tem um versículo na Bíblia que diz que os crentes matam para si mesmo. Jesus quer matar para si mesmo. Porque se Jesus já morreu na cruz, e aqui está dizendo, ó, de Cristo a morte anunciar. Então, se vai anunciar a morte, ele nem sequer morreu ainda. Nem sequer foi crucificado ainda. Você vê a letra que eles adoram a Deus, né? A morte anunciar. Então, todo mês os crentes matam Jesus, todo mês. Para si mesmo, né? Aí vem o outro verso, a outra frase. E com humilde devoção, essa frase aqui passa. Render a Deus adoração. Essas duas frases passam. Verso 2. Até que volta o Salvador. De novo. Até que volta o Salvador. Os crentes, esse povo não tem a mínima noção disso aqui. Porque, meus amados, para quem entende a Bíblia, para quem entende o que está lendo na Bíblia, porque eu já estou cansado de falar que ler Bíblia, até cego hoje em dia lê a Bíblia. Porque tem Bíblia em braille, é braille, né, que chama, que o cego lê tateando os dedos pelas letras. Então, hoje em dia, até cego lê Bíblia. Quero ver o entendimento. Porque se você lê a Bíblia com entendimento, você vê, tem certeza que Jesus voltou, né? Pode você ler sem entendimento. Então, até que volta o Salvador, nunca vai voltar mais, porque ele já voltou. Aqui mostremos o seu amor, conviva fã, né? Um F e um A é fã. Era para ser fé, eu acreditaria que era para ser fé. Conviva fã e gratidão. Eu acho que está errado o nome aqui. Acho que quem escreveu, as pessoas vão escrevendo tanto sem saber de nada, que ele escreve errado e nem sequer corrige nem nada. Porque eu creio que isso aqui é fé, viva fé. Mas aqui está fã, um F, um A e um tio. É tio, né? Aquele tortinho. Eu não sou meio fraco, eu não estudei. Só tem a primeira série. Mas tem que ficar dando aula aos teólogos aqui. Então é fã, né? E gratidão. Mas tem que ser, o nome era fé. Com certeza, eu não tenho dúvida que quem escreveu isso aqui, ele queria escrever fé. Não tenho dúvida, é que está errado mesmo. E a turma ainda louva a Deus com isso aqui. Bem, participamos deste pão. Bem, se nós abrir a Bíblia lá, ele não mandou você participar de pão. Ele estava celebrando a Páscoa. Então ali era uma sombra ainda do que viria. Ele não falou que quem comesse do pão teria vida com ele. Ele falou que quem comesse do corpo.
E o corpo foi oferecido. O corpo foi oferecido. A carne, quem comesse da carne, aliás, perdão, né? Só corrigindo. Quem comesse da carne, lá na passagem, lá, ele está levantando um pão porque ele está celebrando a Páscoa. Então, ele está celebrando aquela Páscoa numa sombra que estava prestes a acontecer. Então, o que é que ele falou lá? Quem comesse da minha carne, teria vida. Da minha carne, bebesse do meu sangue. Mas ali na ceia, ele estava oferecendo o quê? Pão e suco. Ou vinho, pode ser, não sei se... Não tenho certeza se era que suco era vinho. Mas era o que ele estava levantando ali. Pão, não falar vinho, vai. Pão e vinho. Mas ele falou a quem comesse da carne. E a carne foi oferecida quando? Na outra semana lá. Foi oferecida a carne. E até hoje, e foi oferecido uma vez por todas. E até hoje os crentes matam Jesus todo mês aí para comer da carne dele. Toda semana se mata Jesus para comer da carne. Porque ele não mandou levantar comer do pão. Ele falou, quem comesse da minha carne e bebesse do meu sangue. Agora antes, como o corpo não tinha sido oferecido, o sangue não tinha sido derramado, ele levantou o quê? Que era na Páscoa, que ele era o Cordeiro. Ele era o Cordeiro. Então ali estava se oferecendo o último Cordeiro da Páscoa. Então seria a última Páscoa, porque o Cordeiro, naquela semana ainda, ia ser oferecido. O Cordeiro ia ser crucificado. Então não tem mais Cordeiro para se fazer Páscoa. Por isso, como os crentes sabem o quanto eles estão mentindo, como eles sabem que não existe mais Cordeiro e não existe Páscoa sem Cordeiro, aí eles chamam de Santa Ceia. Chama de Santa Ceia, que nem tem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem essa palavra Santa Ceia. Não tem. Não tem. Apareça um teólogo aí e me mostre onde é que está escrito Santa Ceia, o maior símbolo da igreja evangélica. Isso é uma vergonha, né? Então, Jesus mandou comer da corpo e beber do sangue. Quando ele estava celebrando a Páscoa, ele não tinha sangue, não tinha o corpo não tinha oferecido, o sangue também não tinha sido derramado. Então levantou o pão que já fazia parte. O pão já fazia parte da Páscoa. Todas as Páscoas que o povo celebrava já tinha o pão e o vinho também já tinha. Então eram dois elementos da Páscoa. Como ele estava celebrando a Páscoa, ele levantou aquilo que ele tinha. Mas ele já estava fazendo uma sombra do que ia acontecer. Então ele falou, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, terá vida em mim. Mas comer da carne e beber do sangue, não, ele não mandou comer pão nem beber suco. Mandou comer da carne e mandou beber do sangue. E quando que isso foi oferecido? Quando ele abriu um braço para o lado, outro braço para o outro e falou, está consumado. Tetelestais, né? Do lado grego, tetelestai, o corpo sendo oferecido e o sangue derramado. Não tinha um lugar de pôr um dedo que não tivesse sangue. Então, ali o sangue foi oferecido. E as igrejas bebendo que suco hoje. Bem, vamos terminar aqui. Participamos deste pão. O pão, a minha Bíblia está ali, o pão é a palavra. O pão hoje é a palavra. Ele está se referindo à palavra, porque o pão desceu do céu, que era a palavra. A palavra de Deus é o nosso pão, é o que nos alimenta. Mas os crentes não, como vai lá na padaria do seu Manuel, compra lá meia dúzia de pãozinho e divide para a igreja. Lembrando assim a sua cruz. É uma coisa que não, por isso que o Evangelho nos ensina, nós não olhamos para trás. Para nós não ver Jesus como ele era. Pregou Paulo, depois que ele voltou do terceiro céu. Para nós não ver mais Jesus como ele era. Porque
a cruz, que nem está aqui nesse verso aqui, foi uma vergonha. Então, se nós estivermos lembrando assim da sua cruz, nós estamos lembrando da vergonha dele, estamos passando na cara dele a vergonha que ele passou, que ele foi humilhado. Ele morreu na cruz como um assassino, como um ladrão, né? Como um malfeitor. Então ele foi amaldiçoado na cruz. Então isso nós não podemos ficar passando na cara de ninguém. É mesmo como se fosse como uma prostituta tivesse se convertido, né? E depois os irmãos, as outras irmãs fossem chamar ela de prostituta. Ah, tu lembra quando tu se prostituía? Ela vai gostar? Não vai. Da mesma maneira Jesus. Nós não devemos trazer a vergonha que ele passou na cruz, ficar lembrando toda hora. Que todo mundo sabe que ele sofreu por nós. Por nós sim, na verdade, foi pelos judeus. Nós é numa maneira de falar, mas nós sabemos que foi pelos judeus, né? Ele pagou o pecado dos judeus. Nós não tínhamos pecado. Nós gentios não tínhamos. Então, meus amados, está aqui lembrando da sua cruz. Nós não podemos. É por isso que os crentes. Eu queria fazer esse vídeo tão curto, mas é impossível, né? O que acontece? Que os crentes olham para Jesus na cruz, vê o sofrimento ali na cruz, o sangue derramado, aquele sofrimento. Os crentes veem assim. Nós que vivemos em graça, quando nós olhamos, nós vemos benefício, fomos salvos, fomos consagrados ali, fomos batizados ali, né? Fomos livres de todo o diabo que existe, né? Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui falando do diabo, do tentador, né? Que Jesus foi tentado. Mas deixa para lá, deixa essa parte para depois. Então, meus amados, quando nós olhamos para os feitos da cruz, nós não vemos os feitos da cruz como um homem lá cravado na cruz. Nós da graça, nós vemos, quando lembramos dos feitos da cruz, nós lembramos das conquistas que nós tivemos na cruz, né? Livramento, saúde, salvação, tudo, nós lembramos disso. Nós não lembramos de um homem sangrando lá, porque ali nós estamos passando na cara o que ele sofreu, a humilhação dele. É sofrer duas vezes. É o que os crentes fazem todo domingo aí, ó. Todo mês, primeiro domingo, passando na cara de Jesus o sofrimento que ele passou, né? A sua cruz. Vê no verso 3. Até que volta o Salvador. Nunca vai voltar, nunca, porque ele já voltou. Bendito o cálice do Senhor. Deus não tem cálice. Não tem cálice. Essa aqui era uma palavra adjetiva. Seu nome queremos bendizer e mais engrandecer. O sangue que ele derramou, passando na cara de novo. O sangue que ele derramou. Deus não quer que passe na cara dele o sofrimento que ele passou, né? A humilhação, né? Que ele derramou. O sangue que nos resgatou. Por exemplo, a humilhação, meus amados, você vê só, eu fiquei 31 anos dentro da igreja dando dízimo, pegando meu dinheiro, ponhando uma fogueira tonta para queimar. Então hoje eu não gosto que me lembre disso aí. Eu fico nervoso quando alguém me lembra que um dia eu pratiquei essas coisas. Dei dízimo para homem, dizendo que era para Deus, como se Deus precisasse de dinheiro. Pus meu dinheiro em fogueira santa para queimar. Então eu fico nervoso quando me lembram disso aí. Agora você vê Jesus, é a mesma coisa de Jesus. Nós não podemos ficar lembrando da humilhação que ele passou na cruz. Nós temos que se lembrar das benfeitorias que foi alcançada com aquilo lá. Né? É isso que nós devemos se lembrar. Vem o verso 4. Se duras são as provações, se forte as perseguições. E essas perseguições foi tudo os apóstolos que passaram, o povo, a igreja primitiva daquela época passaram por perseguições.
as perseguições que eles dizem que passam hoje é referente à ladoagem deles. Eles roubam o povo e quando aparece alguém que tem coragem de falar que eles são ladrão, aí eles estão sendo perseguidos. Estão me perseguindo porque eu prego a palavra, estão me perseguindo. Não, estão passando na sua cara a vergonhice que vocês fazem, roubando o povo da igreja, roubando na cara de pau. E as lutas fazem se sentir, né? As custa-nos as resistir, né? E custa-nos resistir, não nos deixemos perturbar. O que eu vejo é de repente perturbado. Meu amado, se a pessoa que levanta um pedaço de pão e diz que é corpo, esse cara não está perturbado, essa pessoa não está perturbado? Se isso não for perturbação, o que é? O cara levanta um pedaço de pão e diz que é corpo de Cristo. É uma perturbação que não tem tamanho. Perturbação mesmo. Não nos deixamos perturbar. São só até Jesus voltar. Ele nunca vai voltar mais, porque ele já voltou, então vão viver perturbado o resto da vida deles. Bem prontos para o receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem. A glória esperamos além, pois trabalhamos com fervor. Né? O nosso trabalho não tem nada a ver com coisas espirituais. Até que volte o Salvador. Ele não vai voltar mais, não vai porque já voltou. Então tá aí os erros desses hinos aí, por isso que eu denuncio, vou denunciar todos. São 640, eu vou denunciar tudo. Denunciar tudo. Não pode se louvar a Deus com a letra dessa. Amém, meus amados? Paz eterna a todos e até amanhã. O pão que vai ser servido, um pão maravilhoso que vai nos fortalecer. Amanhã, a partir das 7 horas da noite, eu não sei, eu vou trabalhar, não sei, não tenho hora prevista para chegar. Eu creio que amanhã vai dar tempo para pregar e servir essa maravilhosa graça que nos pertence, né? Que nos pertence. Deus nos deu essa graça reveladora. Por isso que ela está revelando esses erros aqui. É a graça que está revelando isso aqui. Não é nada de mim. Que quando eu vivia na religião eu também cantava isso. Mas a graça está revelando que está errado. Não, já demorou demais. Paz eterna e até amanhã. Amém?